política, como de costume, diversas das cidades que promoveram ontem manifestações em favor da Operação Lava Jato e contra a corrupção. Os principais alvos dos protestos foram os presidentes do Senado, o Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. As críticas centraram fogo aí, principalmente nos parlamentares que agiram naquela sorrateira sessão que adentrou a madrugada para transfigurar o pacote anticorrupção, fechando o cerco a juízes e promotores. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. O Temer foi, temia ser alvo, mas foi poupado, acabou sendo poupado pelos manifestantes, mas é bom ele ficar esperto, hein, pessoal? Ellen, bom dia. Buenas. Bom dia, Arcon. Bom dia. Olha, ele tem que... Fala, Vini, bom dia. Ele tem que ficar espertão aí, né, porque... Tava de plantão em alguns aí, momentos depois de assumir essa presidência interina, ele... titubeou lá, desde a escolha dos ministros, aquela polêmica toda, a extinção do Ministério da Cultura, agora esse episódio envolvendo o Gedel, né, legislando como de costume no Brasil em causa própria, demorou para tomar uma decisão, né, demitir o então ministro, quer dizer, são várias as coisinhas que vão acontecendo já nesse conturbado Brasil, né, no que diz respeito à política, que vão tornando, sim, vão colocando a bunda de Michel Temer na janela exposta ali. Queria ouvir vocês a respeito, né? Eu tava aqui de plantão, Edgar, ontem, acompanhando as manifestações pelo Brasil, junto à equipe de jornalismo da Jovem Pan, e de fato, Michel Temer foi poupado pelos manifestantes. A manifestação, depois ao final do dia, o Palácio do Planalto divulgou uma nota falando que os protestos transcorreram de maneira ordeira e de maneira pacífica, o que é verdade também, e a gente viu o que, repito aqui, o Michel Temer sendo poupado. Por quê? O foco era totalmente outro, né? Era a favor da Lava Jato, né? A figura de Sérgio Moro ganhou bastante destaque entre os manifestantes que gritavam o nome do juiz responsável na primeira instância pela Operação Lava Jato, e os focos, como você bem disse, os alvos principais foram Renan Calheiros, presidente do Senado, hoje réu no Supremo Tribunal Federal, e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Por quê? Principalmente por causa daquela madrugada nefasta da semana passada, em que na calada da noite os deputados pegaram aquele pacote anticorrupção com 10 medidas propostas pelo Ministério Público e que aconteceram aí na esteira da iniciativa popular. O projeto foi endossado por 2,5 milhões de assinaturas e eles transfiguraram o projeto. Daquelas 10 medidas, praticamente todas saíram e foram colocadas mais duas, uma delas. E esse é um dos principais motivos da manifestação, diz respeito ao que alguns membros do judiciário chamam de censura ao trabalho de juízes e promotores, que agora podem ser processados por abuso de autoridade. E ainda no momento em que o mundo se conduía, né, lastimava o acidente ocorrido na Colômbia com a delegação da Chapecoense, quer dizer, o enredo, aquele enredo que a gente já conhece bem no Brasil, né? Agora, uma coisa interessante, né, você abre, quando você chama essa manchete, Edgar, dizendo assim, bom, o presidente Temer não era alvo dos protestos, inclusive houve uma preocupação de quem organizou esses protestos em cercar e proteger o presidente, aspas em matérias dizendo, olha, eu espero que quem seja a favor, do Fora Temer não venha a essa manifestação. É curioso, porque a gente precisa lembrar o seguinte, o que incomoda todo mundo sempre é mexer no bolso. E nós novamente tivemos um fechamento negativo da economia, nós temos aí a ameaça de que os brasileiros podem, por 4 anos consecutivos, terminar o ano mais pobre do que começaram. Então, ok, o presidente Temer não era foco, mas com a economia andando do jeito que anda, com um processo contra ele sendo conjunto lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, em relação à campanha de 2014, não sei por quanto tempo ele consegue ser blindado pelos manifestantes. E é bom ele ficar esperto, porque a Lava Jato tá puxando um tapete debaixo do qual a gente não sabe qual o tamanho da poeira
que ela existe. E eu acho que o Temer Foi delicado falar poeira, hein? eu acho que é um eufemismo, né? Eu sou muito dado a eufemismos, por isso a minha elegância. Poeira tá bem o negócio. Eu acho que o Michel Temer, né, Ellen, você vai lembrar disso também, foi muito feliz, se não me engano, há 2 semanas, quando ele convocou uma entrevista coletiva, ladeado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, para falar que o governo não iria compactuar com nenhuma anistia ao Caixa 2. Talvez por isso ele ontem tenha sido poupado. Essa é uma explicação bastante razoável. Obviamente tem outros fatores, a gente entra nisso depois numa outra ocasião.